A única verdade é que não existe um torcedor normal na torcida do Ceará. Eu sou o Aurizão, eu falo aqui pro Bodega Alvinegra e esse é o nosso pós-jogo de Ceará e Operário. Se você não é inscrito, se inscreve aqui no nosso canal, nos incentive a estar produzindo cada vez mais conteúdo aqui pro YouTube, falando sobre o Ceará. Deixa teu like, compartilha pros teus amigos e bora fazer a comunidade crescer mais e mais. O Ceará voltou a campo ontem contra o Operário e tinha a difícil missão de furar a defesa menos vazada do campeonato. E de fato foi um jogo até bem difícil pra gente. O Ceará teve uma certa dificuldade ali no começo do primeiro tempo. No primeiro tempo como um todo, o Ceará não conseguiu ser tão efetivo, mas teve o domínio do jogo. Apesar do Operário ter conseguido chegar mais na área do Ceará, ter chutado mais ao gol durante o primeiro tempo, mas foi o Ceará que abriu o placar. Aquela jogada trabalhada que eu falei no pré-jogo, chegando ali com o Matheus Bahia, com o Mugni tocando pro Pulga, envolvendo a defesa do Operário e a bola sobrando pro Ailon para ele concluir. Assim também como eu falei no pré-jogo, o oportunismo do Ailon foi essencial para esse gol, para abrir o placar. O goleiro soltou a bola nos pés dele e ele marcou. E assim confirmando a boa fase dele, a boa fase do ataque. Por mais que o jogo não seja muito vistoso, não seja aquele jogo bonito de Pulga, Saulo e Ailon, mas são eficientes, tem dado resultado e isso, no fim das contas, é o que importa. Não adianta muito a gente ficar questionando, não adianta ter sido igual estava sendo com o Mancini, que era um time que criava muito e não convertia. E o Condé conseguiu trazer essa efetividade para o nosso ataque, para o nosso time. O Ceará hoje é um time efetivo que consegue ir lá e arrancar o resultado, coisa que a gente não tinha no primeiro turno. De fato, o Ceará se expôs mais do que deveria. Eu acho que o Matheus Felipe, ele, como eu citei anteriormente, ele traz essa sobrecarga para a defesa. Alguns lances ali pelo lado direito, o lado que ele atua sempre é mais perigoso, é mais chance de gol. Ele tem um posicionamento às vezes que acredito eu que deixa a desejar. Ele não, na hora que ele precisa dar um bote na jogada, ele não dá. No mais, apesar de ter sido um primeiro tempo muito morno, entre aspas, o time se estudando bastante e sem muito volume de jogo, apesar do Ceará controlar mais as ações. A gente conseguiu sair vitorioso no primeiro tempo e voltando para o segundo cada vez melhor. Acho que o segundo tempo do Ceará realmente é o que a gente precisa fazer dentro de casa, é um time que precisa se impor. E fez isso com confiança. O Richards fez uma partidaça, assim, realmente recuperou aquele futebol que ele tinha antes de ir pro Japão aqui no Ceará. Mostrou de fato tempo de jogo, bons desarmes, jogou uma parte do primeiro tempo e do segundo amarelado. E, infelizmente ele tá suspenso para a próxima partida, e isso é um desfalque gigante pra gente. Mas durante o tempo que ficou dentro de campo foi um jogador essencial, uma peça essencial pro nosso jogo. E durante o segundo tempo o Ceará controlou as ações, criou mais chances. O Saulo fez uma partida ok, eu acho que foi de 7,5 para 8. Enquanto ele teve dentro de campo, o Condé teve uma ótima leitura de jogo. Ele colocou o Saulo para jogar no meio, colocou o Ailon para jogar ali na ponta, inverteu com o Saulo, onde o Ailon conseguiu ter mais vantagem sobre os zagueiros e o volante ali da ponta direita, fazendo o jogo fluir melhor. E o Saulo brigando ali diretamente com os zagueiros, naquela imposição física, realmente de ir pro embate físico, e levou muita vantagem. Ele conseguiu gerar chances claras de gol, tanto para ele quanto para o Ceará, naquela corrida nas costas da defesa do Operário. Teve muito sucesso, conseguiu clarear bastante jogadas ali pro Ceará, até que o físico começou a cobrar mais, teve algumas substituições, o Ailon correu bastante. Eu acho que foi um jogo que pra mim ele foi um dos destaques. Ele conseguiu cobrir muito bem do lado esquerdo. No primeiro tempo ele jogando pelo meio, ele vinha buscar a bola, ele procurava jogo. O Ailon jogou muito bem, o Pulga também jogou muito. Pecou ali em algumas decisões equivocadas, mas deu uma assistência e fez um gol, o Pulga. Então acho que foi uma partida muito boa dele. O momento dele é incrível, né, cara? Você ser um torcedor de arquibancada e você tá conduzindo seu time para um acesso, saindo ovacionado pela torcida, com uma fase assim de gols absurdas, é maravilhoso, né? É um momento muito iluminado na carreira do Pulga. Espero que ele consiga, de fato, chegar no acesso com a gente. Acho que é o sonho de todo torcedor de arquibancada que joga futebol, viver o que ele tá vivendo. E também nas mexidas, o Ceará conseguiu ainda ter volume.
O Lucas Rian entrou bem, apesar de... Eu achei ele um pouco nervoso ainda ali, nas tomadas de decisões, nas jogadas, enfim. Mas é um menino com muito potencial, entrou e deu uma assistência pro Pulga. Mais uma vez naquela jogada ali próximo da área, tocando bola, o Recalde, ele clareia uma bola pro Recalde chutar, ele limpa e devolve no Lucas Rian, o Lucas Rian cruza e acha o Pulga nas costas da defesa do Operário, cabeceando uma bola de cobertura, um gol lindo. E aí vem um ponto que eu acho que o Ceará pecou bastante, porque nessa situação, você com 2-0, o Ceará teve um apagão. Eu acho que poderia ter controlado melhor ali o jogo. As substituições ali no meio não foram tão boas, apesar do Jean Irme ter entrado muito bem. Eu acho que o Recalde, a gente perdeu uma pressão ali de marcação. É um jogador que eu vejo muito potencial no Recalde, mas quando ele entra no meio de campo, você perde aquele poder de marcação que até o Mugni dá. Eu acho que o Lourenço entrou muito bem, foi outro jogador assim de destaque ao meu ver. Porém, falta aquele jogador de pegada ali no meio da área, como é o Richardson. E enquanto tava, acho que era de Luca, Lourenço e Recalde, a gente teve uma certa dificuldade ali no meio do campo, perder mesmo o meio. Não teve aquela pressão de marcação, enfim. Até que o Condé vai e coloca o Jean Irme, eu acho que dá uma segurada, mas o Ceará correu muito o jogo. Foi uma partida assim, de muita entrega. Os jogadores ficaram extenuados e o Ceará teve um apagão ali nos últimos 10 minutos de jogo, que culminou em algumas chances do Operário, mas nada tão perigoso. Porém, em uma chance o Operário converteu. Muito ensaiado ali pelo lado direito do Ceará, aquela jogada do Operário, pegando de fato o ponto fraco da gente na defesa, que é o Matheus Felipe. Que eu acho que de todos assim foi o jogador que mais foi prejudicial ao time. Não prejudicial de fato, mas que teve uma atuação mais abaixo. Deixou muito a desejar do nível que o time estava jogando na partida, por desatenção, por falta de tempo de bola, por poder de reação dele. Realmente assim, eu acho muito difícil de defender. Ele tem uma boa saída de jogo e tal, mas acaba que o saldo dele é muito mais negativo do que positivo. Eu acho que é um ponto que o Léo Condé deve repensar, porque é um jogador que todos os jogos que jogou a gente tomou gol, né? Enquanto ele esteve fora a gente não tomou. Não que seja uma culpa exclusivamente dele, mas ele acaba trazendo uma sobrecarga para o sistema defensivo. E de fato o gol sai ali nele. Ele abdica de interceptar, ele não dá um bote no jogador, não consegue chegar a tempo para dar um bote no jogador que vai finalizar. Eu não lembro o nome do jogador que fez o gol do Operário, mas ele chega em chances claras num contra o Richard e infelizmente ele obtém sucesso, consegue fazer o gol pro Operário, um gol besta, ao meu ver. O Ceará não precisava ter se exposto tanto assim, não precisava ter chegado a esse ponto na partida. Eu acho que o destaque mais negativo para essa partida como um todo é a arbitragem. O juiz conduziu muito mal a partida desde o início. Eu vou deixar o nome dele aqui. Em um lance muito simples, o juiz se enrolou, assim, era muito fácil de ter conduzido aquela situação. E outra coisa também, o Operário agiu de forma totalmente nanico. Foi um time que, depois que tomou o segundo gol, procurou briga a todo momento. Você percebe, assim, o desequilíbrio do goleiro, o desequilíbrio de alguns jogadores da zaga, a todo tempo pilhando o Saulo, pilhando outros jogadores, buscando, de fato, briga com a gente, que é desnecessário, cara. Foi muito a cara do mal perdedor, de fato. Os caras perderam e tinham que lidar com isso, né? Mas a todo tempo insultando, buscando conflito. E essa expulsão do goleiro, que totalmente justa, você vê que o Thalisson, ele dá um toque, inclusive ele chuta a bola no goleiro. O goleiro não pega na bola antes, o Thalisson chuta a bola no goleiro e o goleiro sai com as pernas para cima e atinge o jogador do Ceará. Fora da área, é um carrinho totalmente displicente. O último homem da linha de jogo do Operário, expulsão justa. Não se deve contestar. Porém, a condução do juiz com essa expulsão foi muito precária, porque se você expulsa um cara assim, você bota ele pra fora automaticamente. O jogo já estava acabado, faltava 1 minuto para acabar o jogo. Era expulsar e cobrar a falta, pronto, já estava perdido. O Operário não ia conseguir, em uma jogada ali, empatar o jogo. O problema disso tudo, inclusive eu estava no estádio, eu vi isso lá. A transmissão não mostra, mas o Saulo não procura briga. O Saulo não procura insultar outros jogadores lá. Ele chega junto do Thalisson, comemora ali a expulsão, normal. E os jogadores do Operário vão pilhar ele, procuram ele. E o juiz já estava procurando essa expulsão dentro do jogo
de fato há muito tempo. Em alguns lances com o Matheus Felipe, ele dá um cartão besta dentro da área, numa cobrança de escanteio. Ele amarela o Matheus Felipe. Depois, nesse lance de fato da briga, ele já tinha amarelado o Saulo também por besteira. Não achei que fosse uma falta para cartão do Saulo, mas já estava pendurado e o juiz vai lá e procura ele, sabia que ele era o que estava amarelado dentro da situação da confusão ali, e expulsa o Saulo. Eu acredito que ainda foi uma forma mais de querer compensar a expulsão do goleiro do Operário do que de fato mérito do Saulo ali de ser expulso. Aí gera um pandemônio dentro da área do Operário ali, discussão. Realmente, os jogadores do Operário muito agindo de forma medíocre, muito de time pequeno, minúsculo, realmente irrelevante. O Operário não precisa disso, mas agiram dessa forma, buscando aquela confusão ali e de fato levar alguém junto com eles. E, infelizmente conseguiram, o Saulo foi, o Bahia foi amarelado, era mais um que estava pendurado, o David Ricardo foi pendurado também, mais um que está fora. E o saldo da gente saiu mais negativo do que outra coisa. Nós perdemos peças importantes, como o David Ricardo, eu acho que fez uma partida muito boa e vinha atuando muito bem. E infelizmente, por conta dessa confusão, dessa má condução do árbitro, a gente perde ele pro próximo jogo. E o Saulo ali é puro carisma, né, cara? Assim, chama a torcida pra dentro de campo, a torcida abraça. E os caras do Operário caíram na pilha, velho. E o Saulo foi lá e ainda conseguiu cavar mais uma expulsão. Mais uma vez, por desequilíbrio dos jogadores do Operário, o Maxwell foi lá e o Saulo... uma discussão ali cara a cara, ele dá um tapa na cara do Saulo e é expulso com razão. E eu acho que o árbitro acaba roubando mais a cena nessa confusão do que mesmo do jogo. O Ceará jogou bem, não foi a atuação mais vistosa, mas foi muito efetivo no que entrou e se propôs a fazer. Até vendo a entrevista do Léo Condé, ele diz assim, né? Contra o Mirassol nós jogamos muito mais bola e não saímos com os 3 pontos. E hoje a gente jogou, entre aspas, menos. E consegue sair vitorioso, né? O futebol é foda. No mais é isso, eu acho que a torcida excepcional, não tenho nem o que dizer. Você colocar 47 mil em um jogo totalmente despretensioso, assim, que eu jurava que ia dar 35 por aí. E parabéns à torcida que fez isso numa semana onde o estatuto foi votado contra a gente. A torcida vai lá e dá uma resposta a essas pessoas que acham que são donos do clube, mas não são. O clube é nosso e vai voltar a ser nosso. O clube é nosso por direito. A torcida do Ceará é que carrega esse clube nas costas há muito tempo. E vocês só atrasam a vida do clube. Respeitem a torcida do Ceará. E a gente vai lá e dá essa resposta assim à altura, mostrando de fato quem a gente é e o respeito que a gente merece. E acaba virando assim um fim de tarde, uma noite mágica. Fazia muito tempo que eu não via a torcida tão feliz como vi ontem, a galera cantando, saindo, comemorando aos arredores da arena. Espero que isso vire rotina até o final da Série B e se perdure. E que essas pessoas que estão à frente do clube atualmente entendam que nenhum deles é maior que o Ceará. Nenhum dos conselheiros que se opõem até a torcida próxima do clube são maiores do que o Ceará. Eles vão passar e o nosso amor pelo Ceará vai ficar. E quem vai subir o Ceará é a torcida, na força do braço, na força da garganta, carregando esse time pro acesso. Porque a torcida do Ceará, toda vez que decide entrar em campo, ela ganha jogo. Foi assim ontem e vai ser daqui até o final da Série B. A torcida vai carregar esse time pro acesso porque a torcida merece. Diretor nenhum merece, conselheiro nenhum merece, mas a torcida de fato merece esse acesso. A gente merece ser premiado com isso. Espero que esse elo entre elenco e torcida seja cada vez mais forte, que a gente consiga unir forças e superar todas essas crises políticas desnecessárias por alguma das partes, por uma parte que está interessada em cada vez ter mais poder dentro do clube. Isso é triste. Interesse pessoal nenhum deve estar acima do clube. A gente percebe isso, que a atual situação ela tem esse interesse em se perdurar dentro do clube, e eu não entendo. Infelizmente, esses ataques gratuitos e levianos contra o Dr. Herbert assim, durante essa semana foi triste demais. E ele se propôs a resolver a situação de uma forma até extrema. Desafiou o presidente da executiva a de fato a gente resolver esse ponto que tanto desagradam eles. E dar de fato o que a torcida merece, que é a gente ter mais influência dentro do clube, ter mais poder de atuação. No fim, deu tudo certo, a gente conseguiu sair vitorioso. Eu acho que é isso que importa no final das contas. Que a gente siga nessa pegada até o final da Série B, que a gente consiga vencer os confrontos diretos e culminar com o nosso acesso,
que a torcida merece. Se tem alguém mais merecedor nessa situação toda e alguém mais prejudicado é a torcida. E a torcida merece essa recompensa de voltar para a Série A. Você não tem nenhum time que esteja fazendo o que a gente está fazendo atualmente, né? E do mais, se você gostou, deixa o teu like aqui, tua inscrição, compartilha esse vídeo, que a gente possa unir forças e levar o Ceará junto para a Série A, que é o nosso lugar, é onde a gente merece estar, é o lugar onde a gente nunca deveria ter saído, e que todos entendam que o Ceará é do povo, é o time do povo e ninguém vai tirar o povo de lá de dentro. E é isso, tamo junto, valeu, chama!